Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu na linha de frente aí nas últimas horas. Vamos falar sobre o covarde ataque russo a várias cidades ucranianas visando alvos civis, infraestrutura não ligada a militar, a qualquer coisa militar. Realmente um absurdo completo. Vamos entender as implicações disso daí. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 10 de outubro de 2022 e essas notícias foram sugeridas por Naine Fujão de Debate, Lula na cadeia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que houve de ontem para hoje? Bom, teve vários avanços aqui na frente de batalha, houve avanços ucranianos aqui em Luhansk, houve avanços russos em Bakhmut. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes disso tudo vamos falar sobre o que aconteceu na cidade de Kiev e várias outras grandes cidades ucranianas essa manhã. Um ataque covarde a cruzamentos de rua, a coisas normais da cidade, centro da cidade. Aqui, ó, nenhum alvo militar, nada por perto, apenas o interesse de causar dor na população civil, né? Os russos fizeram um grande ataque, não foi só em Kiev, foi em várias cidades da Ucrânia, desde Lviv, Dnipro, Zaporizhia, novamente Zaporizhia foi atacada hoje. Enfim, em todas essas situações foram visados elementos de infraestrutura, ou seja, deixar a cidade sem luz, e elementos civis, né? Veja, isso é o tipo da coisa que é o ataque inútil completamente do ponto de vista militar. Porque mesmo que você considere, vai ficar sem luz e coisa e tal, é infraestrutura e coisa e tal, não é infraestrutura usada pelos militares. Os militares têm seus geradores, têm a sua capacidade de frente. É lógico que um militar não pode depender de tomada para recarregar alguma coisa. Ele tem carregador, ele tem gerador para isso, né? Evidentemente. Então esse é o tipo de ataque que não faz nenhuma diferença do ponto de vista militar. Isso é uma diferença crucial em relação ao ataque ucraniano à ponte de Kerch, a ponte lá do Estreito de Kerch, na Crimeia, né? Porque, embora seja uma infraestrutura que você pode considerar civil, ela é uma infraestrutura que faz sentido militarmente. Atingir aquela ponte ali do jeito que foi atingida impede que os russos abasteçam as tropas na Crimeia. Então, perfeitamente, é um alvo militar válido, muito diferente de prédios comerciais no centro de Kiev e mesmo usinas termoelétricas que foram atingidas aqui. Tá vendo? Essa aqui é uma grande termoelétrica que tem próximo a Kiev, que foi atingida. Ela não deixou de funcionar, tá? Não foi crítico o que chegou a ser atingido ali, mas evidentemente está claro o interesse dos russos aqui. Não foi só aqui em Kiev, na verdade, houve ataque em várias cidades ucranianas. Partes de Lviv estão sem luz, partes de Kharkiv está sem luz também, de Dnipro, Zaporizhia também, todos com esse problema. Por quê? Porque foram visados elementos de infraestrutura, e é o que eu digo, infraestrutura que não é usada militarmente, que não faz nenhuma diferença na frente de batalha no final das contas, né? Isso mostra que esse ataque russo feito às cidades ucranianas é puro desespero, né? Ele não tem como responder às vitórias ucranianas na região de Luhansk e na região de Kherson, e resolveram atacar cidades de forma indiscriminada para dar pelo menos um conforto para o povo russo que se sentiu atingido pela ponte de Kerch, pela ponte da Crimeia, uma coisa realmente totalmente sem sentido. Gastaram milhões e milhões de dólares em mísseis para fazer esse tipo de ataque, em mísseis, em drones kamikazes, esse tipo de coisa, para não ter resultado militar nenhum no final das contas, apenas para agredir o povo ucraniano. O povo ucraniano tem sido agredido já pelos russos desde o dia 24 de fevereiro, na verdade, desde 2014, com a invasão da Crimeia lá atrás, e não vai ser esse ataque que vai tirar o ímpeto do povo ucraniano. É lógico, muita gente ficou com medo, evidente que sim, um ataque aéreo desse tipo não é uma brincadeira, todo mundo sabe que pode morrer, a próxima bomba pode cair em cima de você. Teve sim vários civis mortos, ainda não temos uma contagem do número, porque isso aconteceu agora há pouquinho, de manhã cedo. Os russos fizeram isso justamente no horário do rush, no início da manhã, quando as pessoas estavam indo para o trabalho, né? Enfim, parece que foram, aqui está falando 75 mísseis, 41 deles foram destruídos pela defesa aérea, mas os outros que caíram
causaram bastante estragos, né? Parece que já tem uma contagem diferente, já tem gente falando em 85 mísseis, né? De qualquer forma, o fato da defesa antiaérea ucraniana ter derrubado em torno da metade deles é uma excelente notícia, mostra que está realmente com uma eficácia muito grande a defesa antiaérea ucraniana, né? Poderia ser muito pior do que está sendo. Os mísseis foram KH-101, KH-555, Iskander, Calibre e S-300, que é um míssil antiaéreo, mas que foi adaptado pelos russos para fazer ataques diretos em solo. Eles foram enviados do Mar Cáspio, do Mar Negro e também do território russo diretamente para a Ucrânia. Existe suspeita que os drones, porque teve ataque de drone também, tenham saído de Belarus, a maior parte deles, né? Isso mostra uma modificação na forma operacional como os russos estão usando esses drones. A maior parte dos drones estava sendo usada aqui no sul, a partir da frota aqui russa que fica no Mar Negro, para atingir Odessa e outras cidades aqui no sul da Ucrânia. Agora parece que a maior parte está vindo do norte, a partir de Belarus, né? E muita gente está preocupada, inclusive houve ruído hoje cedo, né? Daquele negócio, o objetivo dos russos era assustar o povo ucraniano. Isso está mais do que claro, né? Causar dano nisso. E houve muitos boatos espalhados pela informação russa hoje cedo, dizendo, por exemplo, que Belarus tinha começado a invadir a Ucrânia. Não houve isso, não houve início de invasão nenhuma. É lógico, como a gente já falou em outras ocasiões, o exército ucraniano ele não descarta essa hipótese. É muito provável que em algum momento, não necessariamente o exército de Belarus, tá? Não se acredita que o exército de Belarus vai entrar nessa guerra pelo motivo simples que a maior parte do exército de Belarus está do lado da Ucrânia e não queria lutar contra a Rússia, não contra a Ucrânia. Então eu não acredito, e muita gente não acredita, que o exército de Belarus vai entrar. Mas certamente o exército russo, através de Belarus, pode sim fazer alguma coisa, pode tentar um avanço. Porém, isso já é aguardado pelas forças armadas ucranianas. Eles já destruíram todas as pontes na fronteira, já minaram todas as passagens na fronteira. Então, assim, pode haver esse ataque belarrusso ou russo através de Belarus? Pode haver, pode ser que aconteça, mas não aconteceu hoje, e se acontecer, as forças armadas ucranianas estão preparadas para isso, né? Outra notícia que saiu também foi que o Zelensky teria fugido. Mais uma dessas, uma tentativa dos russos disso, né? Uma coisa curiosa, os russos mandaram mísseis, destruíram o parlamento ucraniano e a residência oficial, ou o escritório oficial do presidente ucraniano, mas os locais antigos de um século passado. Existe um tema comum nessa guerra, que os mapas dos russos que eles estão usando para invadir a Ucrânia são mapas muito antigos, que não foram atualizados. Então muitas vezes os russos estão tendo problemas porque eles vão nos lugares que, né, não existem mais ou que não são mais usados, acabam visando coisas que nem existem mais porque são mapas muito antigos que eles estão usando, né? E é lógico, isso pode ser uma outra coisa, pode ser meramente um recado dizendo, olha só, a gente atingiu o parlamento antigo, podemos atingir o novo também, e coisa e tal. Mas o mais provável é que nessa situação aqui, com o interesse que o Putin tem de dar uma resposta à ponte da Crimeia, eles tenham tentado o parlamento mesmo, é que eles erraram, o mapa devia ser antigo mesmo, o que eles fizeram aqui, né? Bom, o povo ucraniano lá em Kiev, né, teve que descer para o metrô, que é o ponto, o metrô nessa situação serve como um abrigo antiaéreo, e lógico, todo mundo assustado, ninguém deixa de estar assustado numa situação dessa, mas o pessoal estava levando a coisa bem na esportiva, cantando no metrô. Tem uma outra filmagem aqui também de um outro metrô, uma outra estação também em Kiev. Mais gente cantando no metrô, né? Ou seja, mostra que o povo de Kiev, é lógico, está assustado, todo mundo fica assustado nessa situação,
mas estão muito mais com raiva da Rússia do que qualquer outra coisa, essa tentativa dos russos de responder a um ataque militar, um ataque sobre civis, um ataque efetivamente terrorista, né? Bom, isso daqui mostra um playground. Olha só, isso aqui era um playground de crianças. Aqui tá vendo os brinquedinhos de criança aqui atrás? Olha só. Um playground de crianças atingido por um míssil russo em Kiev, né? Aquelas coisas que realmente não tem lógica nenhuma. Essa imagem eu estou mostrando justamente porque não mostra corpos nenhum, mas se você procurar no Twitter, infelizmente, tem várias imagens de pessoas que foram atingidas por esses mísseis, né? E infelizmente muitas morreram, outras feridas, realmente uma tragédia muito grande. Não consta que nesse playground aqui tenha morrido ninguém não, mas ainda estão contando as vítimas, tá? Não se sabe nem quantas pessoas foram atingidas por esse ataque russo, né? Havia uma delegação da comunidade europeia em Kiev no momento do bombardeio, eles tiraram uma foto para mostrar que estavam todos bem, eles foram para o abrigo lá do hotel em que eles estavam e não houve nenhum problema com a delegação da comunidade europeia lá em Kiev, né? Ou seja, lembrando que, evidentemente, isso vai ter repercussões diplomáticas mais adiante, a gente vai falar sobre isso, mas a delegação da comunidade europeia está bem, não teve nenhum acidente lá, né? Tem mais aqui informações, aqui fala que pelo menos 5 pessoas mortas e 12 feridas. Eu, de novo, não vou nem entrar muito nisso daqui, porque mostra imagens aqui que podem ter pessoas feridas nas imagens, mas como eu disse para vocês, ainda estão contando os mortos e feridos, certamente vai ter um número significativo, e isso daqui é em Kiev, tá? Também esse ataque, como eu mostrei lá atrás, foi feito em várias cidades da Ucrânia, até em Lviv, que é a cidade mais ocidental da Ucrânia, né, que teoricamente está mais longe dessa guerra como um todo. Uma das coisas que os russos estavam falando é que o Zelensky teria fugido, né? Mais uma vez o pessoal gosta de falar esse tipo de coisa, e o Zelensky não perde oportunidade. Durante o bombardeio, ele saiu lá do prédio da coisa presidencial, foi na praça em frente ao prédio em que ele trabalha, lá onde fica o escritório do presidente da República lá na Ucrânia, e gravou um vídeo falando sobre a situação, né? Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Bom, eu não sei ucraniano, você não sabe ucraniano, mas o que ele disse, aqui tem com as legendas aqui, e ele disse que foram dezenas de ataques, drones iranianos, e buscaram basicamente, falou o nome das cidades, buscavam basicamente pontos de grande população e elementos de infraestrutura de energia elétrica. E ele fala que é possível que a gente tenha problemas com energia elétrica ao longo das próximas horas, porque, né, houve realmente muita coisa destruída, mas que isso vai ser superado em breve e não vai ter nenhum problema, né? E ele coloca aquele ponto que eu coloquei aqui também, que eu falei aqui também, sobre isso ser um ataque desesperado, né? Isso mostra, na verdade, 2 coisas. Primeira coisa é que eles não têm como responder no campo militar. Se pudessem responder no campo militar, teriam feito isso. E outra coisa que, mais uma vez, como eu disse para vocês, os ucranianos pagaram para ver o blefe nuclear do Putin e o blefe se mostrou um blefe, né? Quando os ucranianos atingiram a ponte lá de Kerch, da Crimeia, o pessoal, não, agora o Putin vai usar bombas atômicas e coisa e tal, e não vai usar. E eu estou falando para vocês que não vai usar, o cara não tem coragem para isso, até porque ele sabe que se fizer isso, a Rússia some do mapa muito rapidamente, né? Então ele está pedindo aqui para os ucranianos continuarem em segurança, né, para continuarem nos abrigos. Na hora que ele gravou isso aqui, ainda estava acontecendo o bombardeio, né? Então ele pediu para os ucranianos continuarem nos abrigos, aguardarem o fim do sinal de emergência para retomarem a vida e aguardarem aí os problemas. Vão ter problemas elétricos, certamente, mas vão ser superados, né? E, bom, o Departamento de Defesa da Ucrânia colocou aqui que, então, vocês acham que vocês podem compensar por sua impotência no campo de batalha com ataques em cidades pacíficas? Você não pega isso, você não consegue entender, né? Seus ataques terroristas apenas nos fazem mais fortes. Nós estamos indo atrás de vocês.
E um meme muito legal é esse aqui da ponte da ponte de vidro, né? Existe no centro de Kiev, tem dois parques muito grandes, um de cada lado do rio. E há algum tempo atrás, os ucranianos construíram essa ponte de vidro, que é uma ponte turística, né, para atravessar a pé entre dois parques. E por algum motivo a Rússia resolveu atingir a ponte, talvez para dizer assim: ah, vocês destruíram um monumento russo que era a ponte da Crimeia, a gente vai destruir uma outra ponte sua. Só que não sei se eles erraram aqui ou se a ponte resistiu ao ataque. O fato é que ela está em pé ainda e não teve dano nenhum, não pegou fogo nem nada, né? Tem aqui uma outra visão do ataque, parece que realmente eles erraram a ponte aqui. Eles passam, o míssil chega aqui do lado da ponte, mas não acertou, caiu no rio. E aí já estão começando os memes, né? Mostrando aqui a ponte da Crimeia com aquele cachorrinho fraquinho chorando e coisa e tal, e a ponte de vidro de Kiev com o cachorrão forte e coisa e tal, né? Teve danos, lógico, na ponte, né? Tudo aqui mostra que teve alguns danos aqui, mas nada que abalasse a estrutura da ponte de vidro lá de Kiev, né? É lógico que já teve reação da OTAN e do G7, já está marcada uma reunião ainda hoje entre o Zelensky e o pessoal do G7. Também o grupo lá da OTAN, lá de Ramstein, também já foi chamado. Eles vão discutir que tipo de reação será feita a esse ataque russo gratuito, né? E é gratuito mesmo, porque é o que eu falei. Se os russos quisessem atingir alguma coisa para compensar a ponte da Crimeia, existem inúmeros alvos militares que eles poderiam ter feito, alvos legítimos, alvos que realmente fazem sentido do ponto de vista militar. Eles optaram por simplesmente atingir civis pacíficos que não estavam fazendo nada, né? O mais impressionante é ver russos comemorando isso. Tem na internet, se você procurar, você vai ver Russet dizendo aí: tá vendo, seus ucranianos, vocês mexeram com a gente, agora a gente vai machucar vocês e coisa e tal. Como se isso fizesse alguma diferença do ponto de vista militar para os ucranianos, né? O Putin deixou claro que isso daqui era uma resposta ao ataque da ponte da Crimeia, e que, né, como a Ucrânia fez um ataque terrorista, os russos fizeram um ataque terrorista também. O que é um absurdo completo para início de conversa por dois motivos muito simples. Primeiro, o que eu já falei para vocês, a ponte da Crimeia era uma infraestrutura? Era usada por civis? Era também. Mas era uma infraestrutura militar. Era algo que é uma infraestrutura que ajudava o esforço de guerra russo. Então é um alvo legítimo. É muito diferente de atingir cidadãos, cruzamento, ponte de vidro de Kiev, coisas que não têm absolutamente nenhuma capacidade de causar qualquer tipo de dano no esforço militar ucraniano. E segundo, e talvez mais importante, tem que lembrar que não existe essa equivalência. A gente não está falando de dois países em guerra, a gente está falando de um maníaco criminoso de guerra que invadiu outro país. Então tudo que os russos fazem é automaticamente errado. Tudo que os ucranianos fazem é justificado pela invasão inicial. Isso é da ética libertária, tá? O PNA, o princípio da não agressão, deixa muito claro isso. Direito de defesa é direito de defesa. Iniciação de violência é que é o ataque. No momento que o Putin resolveu iniciar a agressão, iniciar a violência contra a Ucrânia, ele justificou absolutamente qualquer coisa que os ucranianos façam dentro da proporcionalidade. Isso é muito importante, a proporcionalidade no direito de resposta do PNA. Mas veja, a ponte de Kerch é perfeitamente razoável, é um elemento militar claro. Isso daqui foi apenas mais uma agressão desmedida dos russos contra os ucranianos. Mais um absurdo, totalmente injustificado e que merece uma resposta à altura. A Olga Tokariuk, que é uma jornalista ucraniana, está lembrando aqui que realmente é importante não ficar equivalendo as duas coisas. Ah, não, mas os ucranianos atingiram a ponte de Kerch, então agora os russos atingiram. Como eu falei, pelos dois motivos que eu falei, isso é totalmente inválido. Primeiro, porque uma é um alvo militar legítimo, os outros não. É puramente para causar dor na população civil, não vai mudar em nada a capacidade militar ucraniana. E, por outro, a questão da iniciativa. Quem inicia a violência está errado, sempre, em qualquer situação. Não tem nada que você possa usar em sua defesa se você inicia a violência contra uma pessoa que não te agrediu ou não está ameaçando te agredir antes. E agora, um outro ponto que eu acho muito interessante é aquilo que eu falei, né? Os ucranianos pagaram para ver o blefe nuclear russo na ponte da Crimeia, né? Pegaram no dia do aniversário do Putin,
destruíram lá a ponte da Crimeia, ou pelo menos danificaram muito a ponte da Crimeia, num ato que claramente foi uma provocação ao Putin e que vários oficiais russos, inclusive o Medvedev, tinha falado textualmente que se houvesse um ataque à ponte da Crimeia, que isso justificaria um ataque nuclear russo contra a Ucrânia. E os ucranianos pagaram para ver. Vamos lá, mostra as cartas aí, russo. E, mais uma vez, aconteceu o que a gente falou que iria acontecer. O Putin peidou. O Putin falou, o Kremlin hoje fez um negócio dizendo que é completamente incorreto sugerir que a Rússia poderia retaliar com armas nucleares no caso do ataque da ponte da Crimeia, sendo que tem vídeo do Medvedev falando textualmente isso. Se atacarem a ponte da Crimeia, nós iremos retaliar com bombas nucleares. O que mostra isso? Mostra o que a gente vem falando há bastante tempo. Não restou nada ao exército russo que não seja ameaças vazias. Eles estão ameaçando usar bombas nucleares, podem ficar tranquilos. Não vão usar porque eles não têm capacidade de fazer isso. Eles sabem que, se usarem, assim, está no ramo das possibilidades, sempre está. Eles têm armas lá, embora a maior parte das ogivas nucleares deles provavelmente nem funcionem mais, algumas certamente funcionam e eles podem usar. O que vai acontecer em seguida? A OTAN vai entrar nesse negócio, não tem como não entrar depois disso, e vai acabar destruindo a Rússia completamente. Então eles sabem que usar arma nuclear é um erro, eles não vão conseguir nada com isso. O que eles podem fazer é ameaçar usar armas nucleares. E daí eles ficam nessa encheção de saco. Ai não, vamos usar armas, hein? Vamos usar armas, hein? E não vão usar nada, no final das contas. A Ucrânia pagou para ver o blefe deles e eles mostraram que estão blefando mesmo, não jogaram nada mais sério. Fizeram esse monte de ataque com arma civil, desperdiçaram um monte de mísseis em infraestrutura civil sem nenhuma relação com a guerra. É uma maldade absurda isso, é uma crueldade sem tamanho. É igual você tá brigando com um cara, aí o cara te dá um soco e coisa e tal, você vai dar uma rasteira no irmão menor dele lá, o irmão pequenininho que está indefeso do lado ali, não ajuda você em nada na guerra e machuca ainda uma pessoa pacífica que está do lado. Então realmente uma coisa totalmente descabida, mas mostra justamente o desespero dos russos, que sabem que estão perdendo no campo de batalha e que não têm condições de virar esse jogo, né? Esse aqui é o discurso do Putin logo depois da destruição da ponte da Crimeia, né? E repara como é que ele está olhando para baixo, ele faz o discurso todo com os olhos para baixo e coisa e tal. Ele está realmente numa situação extremamente desconfortável no governo russo, né? Até a cara do sujeito, a fisionomia do sujeito não está boa. Isso é positivo, mostra que ele está sendo atacado internamente dentro do Kremlin. Bom, vamos falar um pouco sobre os avanços e situação lá na frente de batalha, o que aconteceu aí nas últimas horas, e houve alguma movimentação aqui no sul da Ucrânia, aqui próximo a Kherson. Os ucranianos avançaram um pouco, não está representado nesse mapa aqui, mas eles avançaram um pouco aqui em relação a Dudchany. Eles já estão controlando a parte sul aqui da cidade, depois desse rio aqui, e parece que os russos destruíram essa pontezinha aqui, ó, próximo a Milov. Ou seja, se os russos destruíram essa ponte, significa que eles já recuaram todas as tropas que eles tinham aqui para Milov, porque, né, para pensar, essa ponte aqui é o que provavelmente os russos mesmos usavam para abastecer as tropas deles que estavam nessa região aqui, que ainda estava uma região contestada, ainda estavam brigando com os ucranianos. Se eles explodiram essa ponte, é porque realmente não devem ter mais nenhum soldado russo por aqui, ou os que tem ali já foram abandonados por eles, e eles vão concentrar agora em defender a cidade de Milov. Não é um obstáculo enorme, porque você pode ver, esses rios aqui não são... Eu não sei nem se isso aqui é um rio, ou se é um braço de rio aqui, né? Uma coisa bem curta, na verdade. Então não é difícil você contornar, mas mesmo assim, lembra que tem aquele problema. Uma coisa é você usar uma estrada pavimentada, tudo certinho, tudo arrumado ali. Outra coisa é você se aventurar pelo campo, principalmente nessa época do ano que começam já a ter as chuvas. Isso é outro problema. Vocês podem ter notado que nos últimos dias deu uma desacelerada no campo de batalha em Kherson. Em parte, isso é porque começou a chover. E nessa época do ano lá na Ucrânia, as chuvas são muito fortes, aconteceram nos últimos dias aí. E isso atrapalha muito a movimentação fora de estradas. Você continua podendo se movimentar nas estradas, porque são estradas pavimentadas, mas fora delas aqui pelo campo, um contorno desse,
que seria relativamente fácil de fazer, pode se tornar bastante complicado, né? De qualquer forma, é mais um recuo dos russos por aqui, e não é problema nenhum, porque os ucranianos já estão aqui em cima, já é muito fácil eles chegarem a essas cidades daqui e atacar Milov por cima, usando as estradas que tem aqui, mas vamos aguardar aí os próximos avanços ucranianos, né? Tá aqui a ponte indicada, esse mapa aqui mostra um pouco também os exércitos a posição dos exércitos ucranianos, dos exércitos russos, né? E aquilo que eu falei para vocês, esse ponto aqui que em tese está sendo defendido pelos exércitos russos, se eles destruíram essa ponte é porque na verdade eles já desistiram dessa área aqui, eles sabem que não tem como manter ela, né? E essa aqui é a ponte, dá para ver que é uma ponte pequenininha, mas evidentemente vai forçar o rio, é um rio curto, mas é um rio bem largo, né? Então vai forçar um contorno aqui nessa região para os ucranianos. Bom, além disso, as Forças Armadas ucranianas atingiram vários depósitos de munição e agrupamento de tropas russos nessa região aqui, né? Eles mandaram esse mapa aqui, que foram 6 armazéns, uma base, 2 KP, eu não vou saber o que é um KP, e mais 2 armazéns de combustível e lubrificante foram atingidos aí de ontem para hoje nessa região. Isso tem acontecido todos os dias, tá? Isso mostra justamente que continuam os ataques com HIMARS e isso tem feito realmente diferença nessa guerra. Isso vai limando a capacidade militar dos russos, vai tirando essa capacidade militar deles, é o que tem levado a esse avanço ucraniano. E um desses ataques foi ali em Kherson, segundo estão dizendo aqui, um dos generais russos foi eliminado num ataque contra Berislav, na região de Kherson. Então, se você olhar esse mapa aqui, você vai ver que um dos ataques foi aqui, ó, foi justamente em Berislav. Berislav é essa cidade que está logo aqui. Berislav. Repara como a gente já falou outro dia, né? Os ucranianos estão avançando em direção dessas 2 estradas aqui, ó. E a ideia é convergir aqui em Berislav, justamente, certamente os russos vão fazer uma linha de defesa bastante forte aqui. Berislav é uma cidade relativamente grande, fora isso, as outras cidades aqui nessa região são todas vilarejos, é tudo pequenininho, não tem nenhuma grande cidade aqui. Então, essa é a visão, né? Os ucranianos pretendem chegar aqui a Berislav em algum momento aí do futuro, e fizeram esse ataque contra a base do comando russo na região, e esse ataque teria eliminado um general russo nessa coisa, né? Bom, vamos falar sobre o outro fronte, que também a gente não tem muitas novidades, mas houve algum avanço de ontem para hoje, e eu quero notar para vocês que também houve avanço aqui em Bakhmut, tá? Dos russos, né? Então repara que aqui no norte os ucranianos avançaram mais um tanto aqui. A gente falou ontem sobre várias cidades que estão sendo liberadas aqui nessa região. Os ucranianos estão chegando próximo a Svatov, que será certamente o próximo alvo deles. Já estão ameaçando a estrada P-66 aqui, que liga Svatov a Kremina. E em breve a gente deve ver aí o início do ataque a Svatov. Eles estão avançando aqui devagar, certamente também alvo do problema da questão das chuvas, né? Agora, o que chamou a atenção é que, se você reparar aqui também, ó, os russos também avançaram alguma coisa em direção a Bakhmut. Bakhmut é essa cidade aqui, é uma cidade de tamanho médio aqui na região de Donetsk, na Ucrânia. Era uma cidade crucial para os russos, porque era a cidade que eles pretendiam fechar o cerco aqui com as tropas em Lima, ou até com as tropas em Zion, né? Fechar tudo isso daqui, tomando Kramatorsk, Sloviansk, que são as 2 grandes cidades do Oblast, ou do estado de Donetsk, que ainda estão nas mãos dos ucranianos, né? Então, Bakhmut era uma cidade estrategicamente muito importante. O que está acontecendo agora? A gente já mencionou isso, né? O exército russo é que está nessa frente daqui, junto com guerrilheiros das, entre aspas, repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk,
E eles estão tendo problemas, dá para ver, eles estão perdendo terreno para os ucranianos dia a dia. Isso aqui pode parecer pouca coisa, porque a gente está acostumado com avanços enormes aqui dos ucranianos, de um dia para o outro avançando um monte de coisa, mas isso é bastante avanço, na verdade. Isso não é fronteira parada, não é fronte de batalha parado, não. De qualquer forma, isso aqui é extremamente preocupante para o exército russo. Por outro lado, nessa região aqui, quem está aqui são justamente os guerrilheiros do Wagner Group. Então o que está acontecendo? Aquela falta de coordenação, né? O Wagner Group está avançando aqui, sendo que no final das contas esse avanço aqui agora é totalmente não estratégico, não quer dizer mais nada em termos de estratégia, ao contrário, até deixa desprotegidas as posições aqui em Kremina, Rubizhne e Severodonetsk. Ou seja, ao invés dos guerrilheiros aqui do Wagner estarem ajudando a conter o avanço ucraniano aqui, eles estão tipo assim, estamos fazendo a nossa coisa aqui. A nossa missão era tomar Bakhmut, nós vamos tomar Bakhmut. O resto aí vocês se viram. Isso é um problema sério numa guerra, porque quando as pessoas começam a fazer, olha só, eu vou fazer o meu aqui, eu não acredito no seu comando, você faz o seu aí, isso começa a ser um problema realmente. Você começa a perder o foco da estratégia global da guerra, né? E é justamente isso que aparece aqui nesse post do Igor Strelkov. O Strelkov, vocês sabem, é aquele criminoso de guerra que foi um dos caras que criou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e ele fala justamente isso, né? Primeiro ele reclama da questão de Belgorod, que os ucranianos agora estão fazendo ataque de artilharia contra Belgorod, não parece ser nada muito crítico, mas enfim. E no ponto de vista de Bakhmut, ele reclama justamente disso, que o pessoal está fazendo, tentando um avanço em Bakhmut, perdendo gente, e no final das contas não está conseguindo nenhum alvo estratégico significativo, porque Bakhmut agora não significa mais nada em termos estratégicos nessa região. É muito mais importante proteger esse fronte aqui, evitar que Svatov caia, né? E aparentemente o pessoal do Wagner Group não está nem aí, vai deixar isso acontecer. Tem até um outro caso aqui que o Chris O traz, que foi a batalha por Dovenk. Eu falei muito dessa cidade também. Dovenk é essa cidadezinha aqui, ó. Dovenk, aqui, ó. É um vilarejo, moravam 100 pessoas na cidade, ou talvez um pouco mais. Mas é uma cidadezinha minúscula que tem aqui. Tá vendo aqui? É meia dúzia de ruas aqui e pronto. É a cidade de Dovenk. E o que aconteceu aqui? Os russos levaram meses para tomar Dovenk. Perderam inúmeras tropas tentando tomar Dovenk. Quando tomaram Dovenk, os ucranianos começaram a atacar de novo para retomar Dovenk. Eles criaram uma frente muito forte aqui para impedir o ataque a Dovenk e coisa e tal. E os ucranianos ficaram batalhando e não conseguiam retomar Dovenk e coisa e tal. E aí depois fizeram a contraofensiva aqui por trás, tomaram Izium, aí Dovenk caiu, não tinha como. Os russos não tinham como manter Dovenk, uma vez que Izium caiu. E é basicamente isso que está acontecendo aqui. Por quê? O que eles estão falando? O pessoal está avançando para Bakhmut, está perdendo um monte de guerrilheiro aqui, morrendo gente, atrito e coisa e tal. Vocês sabem, atacar é sempre mais caro que defender. Quando você avança com a sua tropa, você perde mais soldados do que quando você defende. E arrisca eles estarem perdendo esse pessoal todo aqui. Os ucranianos virem aqui pelo norte, ó, chegar aqui, pronto, tomar Alchevsk, Luhansk, acabou. Não vai ter sentido nenhum ficar com Bakhmut aqui. Vão acabar tendo que entregar a cidade. A mesma história que aconteceu aqui em Dovenk. E ele lembra aqui um caso, que eu fiz até um vídeo no Visão Libertária sobre isso, sobre esse soldado russo que foi voluntário, lutou no início da guerra e participou de várias tentativas de tomada de Dovenk lá atrás, né? Como eu falei, os russos levaram meses para conseguir tomar Dovenk, e ele voltou para a Rússia depois, acabou o período dele, não sei se agora ele foi chamado novamente, mas tinha acabado o período dele, e ele falou o absurdo que era, porque os comandantes russos não estavam nem aí para os soldados, mandavam atacar de frente Dovenk, mesmo sabendo que estava bem reforçada pelos ucranianos e coisa e tal, e falando sobre a quantidade, a cidade fedia a cadáver, porque tinha muito russo morto ali. Enfim, fizeram esse esforço todo para tomar Dovenk, para quando os ucranianos fizeram a contraofensiva pelo norte, acabou com tudo, não serviu para nada. E é essa a crítica que o pessoal está fazendo justamente a esse avanço do grupo mercenário Wagner aqui a Bakhmut. Estão avançando, estão perdendo muita gente, porque quem ataca sempre perde gente, e está arriscado os ucranianos virem aqui pelo norte, porque já estão avançando sobre as principais vias
de logística aqui no norte, e isso ser totalmente inútil, né? Era muito mais importante direcionar esse esforço aqui para o norte. Felizmente, os russos estão com esse problema, isso é uma coisa positiva no final das contas, porque essa briga entre os comandantes militares acaba levando a desentendimento, a uma força militar mais fraca, né, no final das contas. O Instituto para Estudo da Guerra lembra aquilo que a gente falou agora há pouco sobre a crítica que está crescendo lá no Kremlin sobre o Putin. Até aqui a gente vinha numa situação de que eram criticados os comandantes inferiores, era criticado o Shoigu, o Gerasimov era criticado e coisa e tal, mas críticas ao Putin em si o pessoal maneirava, né? A gente mostrou aqui, até o Strelkov, o Igor Strelkov, desde o início dessa guerra, ele criticava o Putin em algumas situações, né? Mas o cara é um cara que é conhecido como problemático lá na Rússia, então não conta muito. E como eu expliquei, ele faz parte do FSB, então geralmente quando o Igor Strelkov está falando, é o FSB falando, né? Enfim, com essa derrota, com essa perda da ponte da Crimeia, ou a destruição parcial da ponte da Crimeia, os russos estão criticando muito o Putin em si, várias coisas nessa guerra, e isso acaba sendo uma coisa significativa. Pela primeira vez, os russos estão começando a se dar conta, ou muitos russos estão começando a se dar conta de que podem perder essa guerra. Isso pode acabar de forma desfavorável para eles. Até aqui, eles estavam vendo a coisa como, não, pode ser que a gente não esteja andando na velocidade adequada, mas vai ser resolvido e coisa e tal. Agora já viram que a coisa é diferente, né? Realmente estão caminhando para perder a guerra. Ele está falando aqui que as críticas chegam ao ponto de duvidar da capacidade do Putin de realmente entregar que eles chamam de denazificação da Ucrânia, né? Uma besteira isso. E outros propagandistas criticam o serviço de segurança, o Ministério da Defesa, o que vai acabar prejudicando também o Putin no longo prazo, né? Eles dizem que muitas vozes demandam que os militares russos retaliassem a explosão na ponte da Crimeia ganhando novamente a iniciativa no campo de batalha. Como a gente viu, os russos estão perdendo espaço, né? Mas a questão é que é muito pouco provável que isso aconteça. Acabaram optando por atingir alvos civis, como a gente mostrou mais cedo, né? E uma outra coisa que eles apontam aqui é que os nacionalistas têm congratulado o Surovikin, que foi o cara que assumiu agora o controle da guerra, o general que assumiu o controle da guerra do lado do russo, assim, tem congratulado de forma muito efusiva, irreal, na verdade, né, fora do comum, com entusiasmo irracional, como se o cara, por ter essa fama de ser durão, fosse resolver os problemas, né? A verdade é que os problemas ali são muito mais profundos do que ter general durão ou não, né? No final das contas, não adianta muito você ter isso se o seu exército já está em frangalho, se você não tem gente, não tem equipamento, se a logística já está toda quebrada. Realmente, essa comunidade está confiando nessa dureza do Surovikin, que seria capaz de mudar a trajetória da guerra. Não vai mudar. E só mostra, mais uma vez, o nível de desespero do pessoal. Eles não têm outra coisa que eles possam se agarrar, né? E, inclusive, tem aqui também o Prigozhin, fez um louvor enorme a ele, dizendo que é muito bom e coisa e tal, que o Surovikin é o mais competente comandante militar no exército russo, e que é aquilo que a gente estava falando, fazendo assim, elogios, reverências, até excessivas, que soam até irreais no final das contas. Estão botando tudo nas costas do cara. Eu, se fosse esse cara, me preocuparia de não estar sendo colocado nessa posição exatamente para ser colocado como culpado de tudo no final das contas, hein? Porque tá todo mundo dizendo, não, é ele que vai resolver os problemas todos, ele que vai resolver a situação lá na guerra, vai lá, Surovikin, você consegue. Eu não sei não, eu se fosse ele estaria muito preocupado. Bom, uma outra informação que a gente teve agora cedo, que um grande armazém da Marinha Russa, lá próximo a Moscou, né, no Oblast de Yaroslav, tá vendo aqui, fica mais ao norte que Moscou, na verdade, Moscou tá aqui, isso fica mais ao norte, esse armazém explodiu e tá pegando fogo, um fogo enorme lá. Segundo as fontes locais, teria sido causado por uma detonação acidental de um míssil S-300. E por que isso é importante? Porque esse é um local de armazenamento e fabricação desses mísseis.
Então, aparentemente, isso pode ser uma coisa que prejudique aí o esforço de guerra dos russos. Tá vendo? Parece que é uma área enorme que eles usam para teste. Tá vendo? Tem um monte de campo de teste aqui e tem fábrica, tem armazém, é algo bem grande aqui, tá tudo pegando fogo. Eles evacuaram todas as cidades próximas, toda a área próxima foi evacuada completamente, justamente porque podem haver outras explosões, né? É um local que tem muitas coisas explosivas ali. É lógico, provavelmente foi só um acidente isso daí, mas é um acidente que pode ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? E saiu mais um artigo interessante aqui no Bellingcat sobre o quanto a inteligência russa ela está irregular hoje em dia, né? Ela tem pequenos grupos de excelência, mas no final das contas o grosso da inteligência russa é totalmente corrupta, incompetente e coisa e tal. E eles explicam aqui como é que a quantidade de erros primários que eles cometem, a ponto do Bellingcat, que é uma organização jornalística da Bulgária, que investiga esse tipo de coisa. Eles fazem investigação pela internet, ou através de vazamentos de dados e coisa e tal. E eles têm muitas informações, eles já desvendaram vários agentes secretos russos no mundo todo. A gente falou aqui sobre um lá na Itália, uma agente secreta italiana, e eles desvendam esse negócio com muita facilidade só vendo os dados na internet, o que mostra realmente o quanto falha a segurança do FSB e da SVR, que é os agentes secretos russos, né? Realmente é bem curioso essa história, porque a gente tem essa visão de que a KGB era extremamente forte, extremamente capaz, né? E aparentemente o que aconteceu foi que aquela capacidade toda da KGB não conseguiu se adaptar, não conseguiu evoluir ao longo do tempo com as tecnologias novas, com a informação nova. O que eles falam aqui que é curioso, que eles conseguem obter muita informação, até obtendo os dados que são vazados de tempos em tempos da FSB. Então, você tem um vazamento, aí a FSB e o SVR, que é o serviço secreto lá, eles mudam os dados. Aí quando vaza de novo, você consegue fazer o diff, né? Consegue fazer o que mudou entre um dado e outro, para saber como que a agência está alterando as informações internas. É impressionante, ou seja, o pessoal consegue espionar a agência de espionagem russa, a tão famosa KGB, que já foi uma coisa terrível, né? Já foi uma coisa assim considerada o top do top, e hoje em dia é espionada por gente na internet. E, segundo ele diz, existem grupos de excelência, existem alguns grupos realmente muito capazes dentro da SVR, né? Mas, de forma geral, é uma tragédia completa. Coisa típica da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.